Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levassem para a outra margem do lago. Nisto aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Muito boa noite! Que bom poder estar com você aqui em mais uma Madrugada de Bênçãos. Esse programa da Rede Século XXI preparado para você. Você que está em casa, você que está aí na sua cama, você que está no hospital, você que está trabalhando, você que está nos acompanhando a partir de agora aqui pela Rede Século XXI, o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso desejo de encontrá-lo nas bênçãos de Deus durante essa madrugada que estamos começando juntos. É uma satisfação poder estar aqui com você e você receber aí em sua casa essa nossa programação que foi feita e preparada com carinho para você. Hoje nós abrimos o nosso programa vendo a imagem de Jesus no meio da multidão. A multidão que vai ao encontro do Senhor, a multidão que está sedenta do Cristo, a multidão que está necessitada de Deus. Essa multidão hoje continua. Hoje somos nós que buscamos Jesus. Somos nós que estamos sedentos dele. Somos nós que temos fome dele. E quanto mais buscamos, mais queremos encontrá-lo. E quando encontramos, mais queremos buscá-lo. Essa fome de Deus, ela não deve ser saciada. Essa fome pelo Cristo nunca deve ser acabada. A cada instante devemos nos mover em direção a Ele e receber dele as graças e bênçãos que Ele tem para nos oferecer. Hoje, no Evangelho que nos foi apresentado no VT de abertura, nós ouvíamos dois pedidos de seguimento. Deixa-me seguir. Jesus diz, olha, você quer vir? Você pode vir, mas veja que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, a ação de Jesus era uma ação livre. Ele tinha consciência de que ele era o enviado de Deus. E esse enviado de Deus, com um aspecto missionário de ir a todos, de ir ao encontro de todos, de estar com todos. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho de reclinar a cabeça. E quem me segue também não terá. Imitar Jesus na sua missionariedade faz com que nós aprendamos dele a mansidão e a humildade, aquela característica profunda do Cristo que nos ensina que o seguimento acontece a partir da liberdade. O outro diz, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar o meu pai. E Jesus diz, olha, deixem que os mortos enterrem seus mortos. A princípio, podemos dizer que Jesus tinha um coração duro e não queria deixar que aquele pudesse fazer a última despedida do Pai. Mas, com isso, Jesus não quer dizer que a pessoa despreze a família ou seus entes queridos, mas quer dizer que a prioridade da vida do homem e da mulher é, de fato, o reino de Deus. Deixem para trás tudo, deixem para trás todo o acontecimento, porque agora o seguimento é comigo, o seguimento é de Cristo, o seguimento é para Deus. Por isso, quando nós vamos em direção a Cristo, quando nós vamos buscar a Cristo, nós o buscamos na sua divindade. Nós o buscamos para saber o que Ele tem a nos falar. E esta deve ser a nossa motivação primeira, ir a Deus, ir a Cristo para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Mas algumas vezes nós nos encaminhamos para Deus, vamos até Cristo falando aquilo que nós queremos. Meu irmão, minha irmã, o silêncio é o lugar onde Deus se revela.
é no interior do nosso ser, no interior do nosso coração, onde nós vamos fazendo a experiência afetiva com Deus e deixando com que Ele se faça um conosco. É lá, na nossa vida, na nossa particularidade, que nós vamos entendendo e compreendendo aquilo que Deus quer que nós o façamos. E essa experiência de intimidade com Deus, nós damos o nome de fé. Fé é isto, é ter a garantia daquilo que nós receberemos e saber que existem as coisas invisíveis. Essa definição nós a encontramos na carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, ela faz uma apologia da fé e puxa Abraão como pai da fé, como modelo daquele que se dispôs totalmente ao projeto de Deus, que confiou inteira e totalmente sua vida nas mãos de Deus. Pela fé, Abraão saiu de sua terra. Sem saber para onde ia, Deus o foi guiando. Pela fé, Sara concebeu seu filho na velhice. Pela fé, Abraão entrega seu filho a Deus em sacrifício. Ou seja, Abraão é o pai da fé, por quê? Porque a todo momento acreditou. Acreditou naquilo que não via, acreditou naquilo que não tocava, acreditou simplesmente. E isso é fé. Jogar-se, abandonar-se na escuridão, sabendo que ali eu estou sendo amparado por Deus. Abraão é o pai da fé, mas a sua consumação acontece em Maria. Se Abraão é pai da fé, a fé é consumada de modo integral na Virgem Maria, que recebe de Deus a notícia de que será a mãe do Salvador. E ela, compreendendo o chamado de Deus e sem saber muito bem por onde isso iria acontecer, responde positivamente a mensagem do anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria confia inteiramente. E nessa confiança, ela vai deixando que Deus vá modelando seus passos e seus dias. E a cada instante ela vai percebendo as ações de Deus em sua vida. Tanto é que no próprio Evangelho nós escutamos o evangelista dizer que em todos os acontecimentos Maria os guardava em seu coração. Ou seja, mesmo sem uma compreensão clara, mesmo sem ter uma visão de tudo aquilo que poderia ser dito, Maria, ela guardava aquilo no coração e confiava. Confiava porque acreditou no seu Deus. A característica da fé é a confiança, é confiar. Algumas vezes nós confundimos fé com sentimento, ou seja, precisamos sentir arrepios, lágrimas, alguma coisa corporal para dizer que acreditamos em Deus. Isso não é fé. A fé não passa pelo sentimento, a fé passa pela razão, porque a fé é a certeza, é a convicção. Por isso que fé e razão devem andar de mãos juntas, de mãos dadas. O nosso santo João Paulo II escreveu aquela encíclica tão bonita, tão linda, Fé e Razão. E ali ele discorre da necessidade da fé estar em comunhão com a razão, porque a fé é acreditar e acreditamos a partir da nossa razão, da nossa racionalidade. Aqui não se trata de um racionalismo, se trata de uma definição a partir do pensamento, de uma elaboração concreta. Portanto, nós somos chamados ao amadurecimento da fé. E esse amadurecimento da fé quer dizer que nós vamos compreender Deus da maneira que Deus é, da maneira que Deus se apresenta. E mesmo quando Deus está em silêncio, mesmo quando nós não percebemos a sua ação, nós sabemos que Ele ali está. Fé é isso, acreditar naquilo que não se vê. Por isso, hoje, o nosso programa tem esta missão,
de questionar você, de perguntar a você a respeito da sua fé. Você caminha com fé? A sua vida, ela é pautada na fé em Deus? E de que fé você trata? Como é a sua fé? Um cristão, ele é chamado a crescer na fé. Nós, a cada dia, devemos elaborar o nosso modo de nos relacionar com Deus. São Paulo já nos fala: antes eu pensava como criança, agia como criança. Agora, pois, que eu conheço a verdade, eu penso de forma adulta, eu ajo com maturidade. E isso na vida espiritual também é validade. Nós necessitamos crescer na fé. Nós não podemos manter a nossa fé como aquela fé genuína, primeira, que nós tivemos lá na nossa infância. Não, a nossa fé, ela vai criando o corpo, ela vai sendo modelada, ela vai sendo esculpida, ela vai sendo trabalhada a cada dia e a cada instante. Com isso, não quero dizer que a essência da fé, ela é perdida de modo algum. A essência, ela permanece, porque a essência da fé é Deus, e Deus não muda. E hoje nós temos o nosso referencial de fé em Jesus Cristo. É Ele que nos apresenta o rosto de Deus. Então, acreditar significa escutar a palavra, escutar aquilo que o Cristo nos fala, perceber aquilo que Ele nos diz, ouvir o verbo, ou seja, escutar o próprio Deus. E quando nós escutamos a palavra, nós nos tornamos obedientes. E aí está a nossa prova de amor para com Deus, a nossa obediência a tudo aquilo que Ele nos oferece, que é a redenção plena da nossa humanidade. Nossa humanidade falha, abatida, cansada, mas esperançosa. Esperançosa porque temos um Deus que nos resgata. Temos um Deus que nos acompanha. E quantas vezes você passou por um caminho escuro, ou você vive hoje uma noite escura, sem saber muito bem por onde caminhar, e você pede respostas a Deus, e você exige de Deus, e você questiona a Deus. Muito bem, tudo isso é bom, no sentido de expurgar os nossos sentimentos. Mas a melhor forma de sabermos para onde caminhar é escutando o Filho Jesus Cristo. É na palavra do Evangelho, é no Evangelho que nós buscamos o nosso direcionamento para uma vida feliz, para uma vida de santidade. E quando nós falamos em felicidade e santidade, não significa, não quer dizer a ausência de problemas, a ausência de tristezas, a ausência de dificuldades. Não, a felicidade não está ligada nessas questões. Felicidade está ligada no sentimento de realização, de plenitude interior. Porque mesmo na dificuldade, mesmo na escuridão, mesmo quando tudo se parece escuro ao meu redor, mesmo quando tudo pode parecer perdido, eu estou firme na minha fé. E isso constitui a felicidade, a sua firmeza diante da vida, diante de Deus.